Opa! Como é que vocês vão? Espero que estejam todos bem, né? Vamos assistir mais uma aula de Química do professor Antônio Sorrentino aqui do Hitler Cantalice, a nossa terceira aula dessa parte introdutória, né? Então vamos lá, a gente falou de matérias, a gente falou de estados físicos da matéria, né? Que são as fases de agregação, sólido, líquido e gasoso. Falamos dessas transformações da matéria. Falamos dessa energia envolvida na matéria, que é a questão do processo endotérmico, exotérmico. Então a gente já está começando a entender o que é química, né? Porque a química a gente fala assim, estuda a matéria, né? Que estuda a matéria e suas transformações. Hoje a gente vai falar um pouco das propriedades da matéria, né? Então vamos lá. Eu tenho... Opa, cadê aqui? Eu tenho propriedades da matéria. Ela está dividida em propriedades gerais e propriedades específicas. As gerais, que são de todas as matérias, enfim, inércia, elasticidade, divisibilidade, impenetrabilidade e compressibilidade. Galerinha, o que é que vem a ser inércia? Vou fazer um trabalhinho com vocês aqui no Forms depois, para vocês pesquisarem isso e dar como é que eu posso dizer? Como conceito, inércia é aquela propriedade da matéria do estado de repouso. Vocês já ouviram falar disso? Menino, sai da inércia, vai para o movimento, né? Ele está muito parado, então é aquela propriedade que ela precisa entrar em movimento. Elasticidade, pensa numa liga, deixa eu ver se eu tenho por aqui. Quando o cara quer as coisas, não acha, né? Pronto, cheio. Elasticidade, vamos pensar aqui, ó. Aqui uma matéria, certo? Uma liguinha de borracha. Ela pode fazer aqui, ó. Ela estica e ela volta. Ela estica e volta. Tem matéria que tem essa propriedade. Tem matéria que ela nem tem. Ela não tem essa elasticidade. Ela quebra, ela tora antes. A divisibilidade é aquela coisa que você dividir, né? Pegar, dividir, normal. Impenetrabilidade. A impenetrabilidade é interessante. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Vê, toda vez que você caminha, pensa assim, cara. É meio doido, mas pensa assim, toda vez que você caminha, você está deslocando algo. Que algo é esse, professor? É o ar. Tem o ar na sua frente. Então você não dá um passo sem que você desloque esse ar. Então, se o ar não sair dali, você não consegue entrar. Professor, isso é brincadeira sua, está desfocado aqui, mas. Professor, isso é onda sua. Não, bicho, porque ó, quando você tem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, tá? Meu rostinho aqui, meu belo rosto. Deixa eu só ver aqui. Não, que o problema não é esse não. Mas vamos lá. Professor, toda vez que a gente vai andar, a gente tá vendo que tem um arzinho. A gente vê isso na praia. A praia, quando venta muito, venta o deslocamento do ar, como venta muito, você tem aquela dificuldade quando você pedala. Então, toda vez que você vai andar, mesmo que não esteja ventando, você sabe que ali tem ar. Então, você tem que deslocar. Ao você entrar na piscina, você tem que deslocar a água. Então, isso é a propriedade da impenetrabilidade. Lembra sempre, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Compressibilidade é a tendência que ele tem de elasticidade. Eu peguei o elástico. Então ele tem que se comprimir. Pensa na mola, eu estou pegando ela e comprimindo. Isso são as propriedades gerais da matéria. As específicas são as propriedades físicas, químicas, funcionais e organoelétricas. A gente vai ver hoje algumas propriedades físicas, que é ponto de fusão, ponto de ebulição. As propriedades químicas têm a ver com dureza, né? Dureza, as funções ácidos, bases, funcionais também ácido, base, organoelétricos são os nossos sentidos, né? Tato, olfato, sabor, enfim, a gente vai estudar essas propriedades físicas, as propriedades específicas, que são as físicas, químicas, funcionais, a gente vai estudar ao decorrer dos nossos cursos de química, nas variadas conteúdos que a gente vai falar, tá? Então vamos para cá, vamos seguir. Cadê? Me perdi aqui de novo, Ave Maria, pronto. Vamos pegar uma propriedade física que é ponto de fusão, cara. Ponto de fusão é interessante, a temperatura na qual o sólido passa a ser líquido. Então pensa que a gente viu na outra aula. A aula foi sobre que, galera, me relembra aí, transformações físicas da matéria, né? Então a gente disse que o sólido se transforma em líquido. O sólido passa para o seu estado líquido, que a gente chamou dessa transformação de fusão. Ela só vai transformar quando ela, né, naturalmente, quando ela atingir seu ponto de fusão, que é a sua temperatura de fusão. Então é fácil ver. Se eu estou dizendo a você
que a fusão é a passagem do sólido para o líquido, a temperatura de fusão também é a temperatura na qual essa matéria muda de estado físico. Prof, e o que é isso aqui? É fixa para uma substância pura. Então, galerinha, a gente tem que saber o que é uma substância pura, velho. Aqui tem branquinho. O que é uma substância pura? Substância pura é quando eu tenho apenas um único componente. Ou seja, se eu estou perguntando a você, se eu estou dizendo a você que nesse recipiente aqui só tem água, tem quantas substâncias aí dentro? Então ela é pura. Mas se eu estou dizendo a você que nesse recipiente, ó, eu estou vendendo para você álcool 70%, todos nós sabemos que isso aqui tem 70% de álcool e 30% de água. Isso aqui não é substância pura, porque eu não tenho um componente. Eu tenho quantos componentes aí? Eu tenho quantas substâncias? Eu tenho duas substâncias. Eu tenho água e tenho álcool. Mas se eu falo de água destilada, eu só tenho uma substância, que é apenas água. Tranquilo? Então, ó, vamos lá. Belezinha? Tudo na paz? Tudo certinho? Então vamos seguir. E professor, e temperatura de ebulição? Temperatura na qual o líquido passa a ser gasoso. Então, viu que a gente colocou lá, também traz, ó, que a passagem do seu estado líquido para o gasoso era vaporização. Porém, eu tinha três tipos, e um dos tipos era ebulição. É quando ela forma bolhas. Então, quando acontece essa ebulição, vamos pensar na água, que eu disse lá, que a temperatura da água está a 100 graus Celsius. Então, toda vez que alguma coisa estiver borbulhando, a gente diz que ela entra em ebulição. Por isso que existem líquidos que queimam diferente, né? A água queima você a 100 graus Celsius e ela não passa de 100. Ela não importa o tempo que ela passe no fogo. Se tiver apenas água, ela não vai passar de 100. A queimadura do óleo é mais forte, porque a temperatura de ebulição do óleo é 330 graus Celsius. 333. Então veja, quando ela pega em você, ela está na temperatura 333 e a água está a 100. Por isso que essa diferença é muito grande. Tá? Então, para cada matéria, ela tem sua temperatura de ebulição e sua temperatura de fusão. E, de novo, para uma substância pura, ela é fixa. Então, se eu estou dizendo a você que a água só tem água, eu posso caracterizar a água pela sua temperatura de fusão e ebulição. Ó. Porque uma substância que tem uma temperatura de fusão de 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, eu vou dizer que é água. Você é tabelado, só tem água. Galera, uma coisa importante, eu não preciso decorar isso. Isso é tabelado. Você só tem que entender o conceito para poder aplicar em questões e na vida de vocês. Então, vamos para cá. Ó. Então, o que é que eu vou ter? Pensa, se a temperatura de fusão é a passagem do estado líquido para o gasoso, tudo que tiver abaixo se a temperatura de fusão é a passagem do seu estado sólido para o líquido, tudo que estiver abaixo do seu estado da temperatura de fusão, ela será sólido. Se a temperatura de ebulição é a passagem do seu estado líquido para o gasoso, tudo que estiver acima da temperatura de ebulição será gasosa. E se estiver entre a fusão e a ebulição, líquido. Então, ó, vamos ver aqui, ó, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, ó, abaixo da temperatura de fusão, sólido. Acima da temperatura de ebulição gasoso, e entre isso aqui, ó, nesse intervalo aqui, ela será líquida. Então, por isso que eu tenho que a água a 0 graus Celsius, ó, e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Cara, qual é a nossa temperatura ambiente? 30 graus Celsius. Vamos botar aqui 30 graus Celsius. A água é líquida. Se eu tiver a 120 graus Celsius, a água é gasosa. Se eu tiver a menos 10 graus Celsius, a água é sólida. E isso serve para qualquer substância pura, qualquer único componente que você tem isso aqui, esse intervalo segue. Obviamente, o que é que vai mudar? As temperaturas. Né? A água é 0 e 100, o álcool o de ebulição é 74,
O de fusão deve ser uns menos 30, não tenho certeza, tá? Eu tô chutando aqui, pode até não ser. Aí tem que dar uma pesquisada aí direitinho. Então, para qualquer substância, você vai ter sempre isso. Abaixo da temperatura de fusão da substância em estudo, será sólido. Acima da temperatura de ebulição da substância em estudo, será gasoso. E entre essa temperatura de fusão e ebulição da substância em estudo, ela será líquido.